Está começando agora para todo o Brasil o programa Startups, a arte de inovar. Vamos juntos falar de tecnologia e conhecer pessoas que estão transformando o mundo. Startups, oferecimento Apreço. Inspecto Agri e Conexões Games. Olá, queridos obstinados! Caros amigos, iniciamos o mês de fevereiro e nos próximos programas eu quero conversar um pouco com vocês sobre as várias riquezas que temos na vida. Eu digo sempre que temos 8 grandes riquezas e que elas compõem o que é necessário para termos uma vida de felicidade e de abundância. No programa de hoje, eu quero falar sobre a primeira dessas riquezas, que é a riqueza da saúde. Importante, não é? No final do episódio, eu volto a comentar sobre ela, viu? Acompanhe. Vamos conhecer as possibilidades para a captação de investimentos disponíveis na Europa para as startups brasileiras. Vamos te ajudar a preparar a sua agenda para os eventos 2023. E para começar, as principais notícias de inovação e tecnologia para você. Não é novidade que o meio digital tem ganhado cada vez mais espaço dentro do ambiente corporativo. Com a chegada de novas ferramentas tecnológicas, diversas formas de negócios começaram a surgir e, consequentemente, processos que eram feitos de maneira mais tradicional passaram a ser realizados de forma mais otimizada. Em outras palavras, pode-se perceber que o processo de inovação tem se tornado cada vez mais importante para o meio corporativo, e empresas que apostam em soluções inovadoras capazes de explorar ainda mais o processo tecnológico, como as startups, têm se destacado cada vez mais dentro do mercado de inovação brasileiro. O agronegócio é um dos mercados mais importantes do Brasil e dentro do ecossistema de startups, as Agitechs, empresas que trazem soluções inovadoras para o setor, seguem o mesmo caminho. Elas são grandes exemplos de como as startups podem agregar valor mesmo nos mercados mais bem estabelecidos. Segundo o último levantamento do Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada da USP, o agronegócio representa 27% do PIB brasileiro e para 2023 estima-se um crescimento recorde em comparação aos últimos 5 anos. A Arara Seed, plataforma de investimento coletivo para startup do agronegócio, acaba de receber um aporte no valor de R$500 mil. A empresa nasceu em meados do ano passado dentro da BLB Ventures, Venture Builder do grupo BLB Brasil, companhia de auditores criada em 2003 no interior de São Paulo. Os recursos vieram do fundo de investimento Rural Ventures, também dedicado à cadeia de negócios do agro. Além do montante inicial, o fundo tem o compromisso de colocar mais R$3 milhões em startups, escolhidas pela Arara neste ano, e liderar algumas das rodadas previstas. Você que começou a empreender para ter uma renda extra, seu produto está precificado da forma correta? Conheça Apreço, o aplicativo que vai te ajudar a calcular o lucro do seu negócio. Apreço já está disponível em Android e também iOS e já está ajudando mais de 40 mil empreendedores a prosperarem e ter sucesso. Empreenda, cresça, prospere com Apreço. No último ano, o ecossistema de startups na Europa passou por um profundo amadurecimento. E nesse novo cenário, novas possibilidades de internacionalização e capacitação de recursos estão disponíveis para as startups brasileiras.
Vamos conhecer essas possibilidades com o nosso especialista, Thiago Barelli. Bom, pessoal, no último capítulo aí eu já falei um pouco do que eu imagino do panorama para 2023 do ecossistema europeu. E é claro que todo mundo, quando ouve Europa, já vê cifras, já vê euros e fica, eu não consigo, o investimento é muito alto e tudo mais. E eu vou contar um segredo para vocês aqui, que por incrível que pareça, é de conhecimento dos europeus e o brasileiro não busca. Eu estou falando dos fundos comunitários. Pessoal, a Europa é diferente do Brasil. A União Europeia, ela tem dinheiro e ela investe em empresas. Para terem uma ideia, Portugal recebeu 45 bilhões de euros para investir em empresas, em projetos inovadores. E o brasileiro não busca isso. O brasileiro ele fica querendo buscar investimento privado. Eu estou falando de um investimento público quase sempre a fundo perdido. Se desenvolver o projeto corretamente não devolve nada, é seu. Isso não existe aqui e lá é muito fomentado. Basta olhar qualquer site de empresas europeias, no final vai estar lá escrito Lisboa 2020, Portugal 2020, Portugal 2030, que são os programas europeus que Portugal desenvolve, tá? Tem um, propriamente dito, que já está aberto, que chama-se Startup Voucher. O que é o Startup Voucher? É um cheque que o governo dá para startups que estão iniciando e que queiram desenvolver o MVP, ou uma ideia nova, ou digitalizar o processo que ainda é manual. É um cheque de até 30 mil euros entregue na sua mão para desenvolver esse negócio. E não tem que devolver nada. Esse cheque é seu. A única coisa que não pode é botar no bolso e esquecer de desenvolver a ideia, porque no final eles querem pessoas, eles querem emprego. Além disso, esse cheque ele vem ainda de um programa que está acabando, que é o Plano de Recuperação e Resiliência, que veio por conta do Covid. O Portugal 2030, que são esses 45 bilhões que eu disse, ele nem começou a disponibilizar os recursos, tá, gente? Então, assim, enquanto aqui no Brasil quase sempre a gente busca fundo privado para investir em startups, o primeiro passo na Europa não é o fundo privado, é o fundo comunitário, o fundo público. Nós temos fundos comunitários em todos os Estados-membros, são 27 hoje. Nós temos fundos comunitários que são para diversos estados, que, por exemplo, o Horizonte Europa. Todos eles pressupõem o desenvolvimento de um negócio, o desenvolvimento de um projeto. É feita uma análise, claro, mas não é um concurso. É uma candidatura onde se vê os requisitos, se aprova ou não. Nós já auxiliamos algumas pessoas, algumas empresas. Nós temos escritórios de advocacia pegando 1 milhão de euros para digitalizar, para transformar, fazer a transformação da imagem e até a transformação do próprio escritório. Tem fundos que auxiliam na construção de indústrias, para quem é da indústria. Tem fundos que auxiliam na transformação energética da empresa, painéis solares, diversos fundos que auxiliam na eficiência energética. A Europa tem dinheiro. O que não falta na Europa é dinheiro. O que falta na Europa são pessoas, ideias e programas, pessoas dispostas a aderir aos programas. O Portugal 2020, que era para acabar em 2020, veio até 2022 por falta de pedidos. As pessoas não pedem o dinheiro. Eu nunca vi isso acontecer, mas na Europa acontece, é impressionante. Lembrando, não é um dinheiro para colocar no caixa, não é um dinheiro que pode usar o que quiser. É dinheiro vinculado a um projeto, mas uma empresa tem que ter um projeto. Pagar funcionários, pagar o registro da marca, pagar a construção da fábrica, pagar a construção do protótipo, tudo isso é pago pela Europa. Você não devolve o dinheiro. Então, pessoal, uma dica que eu dou para quem está pensando em olhar para a Europa e ir para a Europa busquem fundos comunitários, procurem empresas que buscam esses fundos e façam esse pedido. Depois que foi feito o pedido, se quiser desenvolver o negócio não pensando que um dia vai vir, ok, vá buscar também o privado, nada impede que o fundo venha do público e do privado. Só que é dinheiro que o governo dá. Se quer contratar um funcionário, hoje em Portugal, o primeiro ano é pago pelo governo. É só concorrer ao emprego sustentável. O primeiro ano é pago pelo governo. Aí você me pergunta, da onde vem esse dinheiro? Por que a Europa está dando dinheiro? A Europa é boazinha? Esse dinheiro é dos contribuintes. Como funciona esse recurso que vai para o fundo europeu?
A União Europeia ele é uma união econômica de vários Estados-membros, né? São os 27 Estados-membros. Todo produto que entra na Europa, ele é tributado, independente do país que ele entra, o valor do tributo ele vai para a União Europeia. Além disso, 1% do PIB de cada Estado-membro, ele é acumulado como orçamento europeu. O organismo europeu, a máquina pública europeia, digamos assim, composta por Tribunal de Justiça Europeu, Comissão Europeia, Conselho Europeu, Parlamento Europeu, ele consome 7%. Então a gente está falando de quase 3 trilhões de euros, em que apenas 7% é consumido pelo organismo europeu. É muito parecido com o Brasil, né? Aqui nós estamos falando de 60%, 70%. Mas e o que sobra? O que sobra é dinheiro do contribuinte. Nada mais justo do que voltar ao contribuinte. O princípio europeu é que todos os Estados-membros, em algum momento, fiquem igualitários. Então, para que isso aconteça, como que nós temos que fazer? Investimos mais em quem tem menos, para que fique igual. Estados-membros que têm menos dinheiro, a menor renda per capita, recebem mais dinheiro. Estados-membros que estão melhores, por exemplo, a Alemanha, recebe menos dinheiro. E é esse dinheiro que vai para Portugal. Portugal, por conta do interior, não de Lisboa, do interior, ele tem uma renda per capita menor. Então ele recebe o fundo de coesão, que nós chamamos, que é um fundo adicional entregue aos estados com menor renda per capita. E é esse dinheiro que eles usam para desenvolver. E aí fica outra dica. Se o interior é o mais pobre, onde investir? No interior. Lisboa vive, Lisboa gira, Porto gira. O interior, e aí eu estou falando a 1 hora de distância, meia hora de distância de Lisboa, ele tem mais fundos, mais espaço, as pessoas são mais educadas, tá, gente? O pessoal do interior é muito educado e eles conseguem ter uma facilidade logística que não impede da venda, da distribuição para Lisboa e Porto. Então, olhem para o interior de Portugal, olhem para o interior de todos os Estados-membros e vão buscar esses recursos, que é recurso dos cidadãos, tá bom? Essa é a dica que eu dou para vocês e no próximo episódio eu vou falar o caminho das pedras para ir para a Europa. Caros amigos, você que é empreendedor da região Nordeste do Brasil, de todos os estados do nosso Nordeste, chegou a hora de representar seu estado no maior reality show de empreendedorismo da TV brasileira. As inscrições do Batalha das Startups 3ª temporada já estão abertas e esperando você. Acesse o link abaixo e inscreva-se agora mesmo. Firma o passo e pega o ritmo, que com obstinação dá. Startups, oferecimento a preço. Inspecto Agri e Conexões Games. Startups, oferecimento a preço. Inspecto Agri e Conexões Games. Sebrae e CNI estão selecionando startups brasileiras para o programa de internacionalização Land to Launch, em Nova York, nos Estados Unidos. Serão selecionadas até 300 empresas com potencial de expansão no mercado norte-americano. Para ampliar o alcance do programa, a parceria também inclui a participação da SOSA, empresa global de inovação aberta. As inscrições para a chamada estão abertas até o dia 20 de fevereiro na comunidade Catalisa Hub. O processo de seleção das startups vai contar com a participação de uma banca de especialistas para analisar a empresa e o modelo de negócio, o produto e o mercado-alvo, a situação financeira e investimento, bem como toda a equipe envolvida. O governo paulista vai selecionar 150 empresas do estado que queiram aprender a exportar ou aumentar a venda internacional de seus produtos. As inscrições para participar do curso Exporta SP estão abertas até o dia 10 de fevereiro. Sobretudo podem participar produtores rurais, micro, pequenas, médias empresas e startups. O treinamento terá início em março e será totalmente online.
De acordo com a Invest SP, agência de promoção de investimentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mais de 700 já foram treinadas em edições anteriores. Além disso, 1 em cada 5 empresas que participaram do curso conseguem vender para o exterior durante o treinamento. Após o término da capacitação, as empresas recebem suporte da agência por 2 anos. Você que começou a empreender para ter uma renda extra, seu produto está precificado da forma correta? Conheça a Preço, o aplicativo que vai te ajudar a calcular o lucro do seu negócio. A Preço já está disponível em Android e também iOS e já está ajudando mais de 40 mil empreendedores a prosperarem e ter sucesso. Empreenda, cresça, prospere com a Preço. Payment Revolution acontecerá no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, no dia 1º de agosto. No evento será discutido o futuro dos pagamentos, os desafios, as tendências e inovações do setor. Serão mais de 30 especialistas nacionais e internacionais para falar sobre o que esperar do setor daqui em diante, passando por tecnologias, inovação, cultura e protagonismo do consumidor. A última edição abordou temas como o uso de criptomoedas para transações, segurança e certificação biométrica, economia de dados, jornada do consumidor, tomada de decisão, green fintechs, educação financeira, entre outros. Líderes da Sequoia, DOC, iFood, DAC, JP Morgan, Stone, Itaú BBA, Conta Simples, AWS e muitas outras marcaram presença. E aí, legião de obstinados? Como eu falei no início, começamos hoje a falar sobre as principais riquezas da vida. E hoje eu quero destacar a riqueza da saúde. Sem dúvida, a saúde é mesmo um dos nossos bens mais preciosos. Você concorda? Quando elas nos faltam, todas as áreas da nossa vida são afetadas. Contudo, pessoal, não basta estar bem fisicamente para que nos consideremos saudáveis. Eu digo no meu livro O Código Secreto da Riqueza, as 12 chaves que lhe trarão sucesso, prosperidade e riqueza financeira, que a nossa saúde depende, na verdade, de 4 tipos de energias distintos, que são o corpo físico, o corpo espiritual, o mental e o emocional. Nossa boa saúde depende, então, de encontrarmos o equilíbrio entre a nossa quadrinidade, que é composta por esses 4 tipos de energia. Quando você cuida conscientemente de cada um desses corpos, a sua força vital se manifesta de modo muito mais completo e intenso, e a sua energia se eleva, trazendo à sua vida toda a riqueza da saúde. Enfim, amigo obstinado, você precisa reservar um pouco de tempo para cuidar de si como um todo. Esse é um estilo de vida inteligente que fornece os meios para ter uma vida plena de significado, propósito e energia cheia de saúde. E aí eu lhe pergunto, como você tem cuidado da sua saúde, hein? Lembre-se de que sem ela você não consegue fazer nada. Não consegue empreender, não consegue se divertir, enfim, não consegue viver de verdade. Por isso, caros amigos obstinados, cuidem-se. Firme o passo e pegue o ritmo para cuidar com muita obstinação da sua saúde, viu? Startups foi um oferecimento a Preço. Inspecto Agri e Conexões Games.